podcast Alimentando a Fé, um encontro com Deus através da meditação. Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos retornando com o nosso podcast Alimentando a Fé. E hoje eu trago um tema muito edificante, uma mensagem inspiradora. O justo viverá pela fé. Iremos meditar no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, neste exato momento estamos iniciando mais um projeto missionário, um projeto de evangelização audacioso para a sua obra. Que o Senhor nos abençoe nesse podcast Alimentando a Fé. Através deste impacto, iremos ajudar muitas vidas que se encontram angustiadas, depressivas e ansiosas. Para a honra e a glória do seu santo nome, Jesus, que o Senhor use os meus lábios para edificar vidas e arrebatar ovelhas para o seu rebanho. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, o justo viverá pela fé. Uma explicação e o seu significado. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como águas cobrem o mar. Abacuque 2, versículo 14. É neste sentido que mergulhamos nesta linda declaração de fé. A notícia mais sensacional na área do projeto de missões evangelísticas nas páginas do Antigo Testamento se acha na mensagem de Abacuque. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A Bíblia hebraica prefere dizer que a terra será preenchida com o conhecimento da glória do Eterno, assim como as águas cobrem os abismos do mar. A mesma informação aparece na mensagem do profeta Isaías. Apesar da distância de mais de um século entre um e outro, a notícia mais próxima dessa no Novo Testamento é o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Bem, por que eu trouxe o livro agora inicial de Abacuque, capítulo 2, versículo 14, se a palavra de hoje está em Abacuque 2, versículo 4? Esse é o nosso propósito. Ao meio de um grande tormento no qual o mundo está passando, a palavra de Deus preenche todos os nossos vazios. Sim, ela preenche todos os nossos vazios. Se a gente está naquele momento de tristeza, angústia, decepção, desemprego, quebra de relacionamento, de confiança, adultério sendo conhecidos, filhos no meios perdidos, praticando atos ilícitos, um cenário totalmente caótico. Mas encontramos respostas na palavra do Senhor. Mas o nosso tema principal está no livro de Abacuque 2, versículo 4. O justo, pela sua fé, viverá. É o justo que, no fim, emergirá vitorioso. Sim, primeiro, os retos são contrastados com os orgulhosos e ímpios. Os corações dos justos
voltam-se para Deus, pois o têm como Pai, possuem estreita comunhão com Ele e lhe obedecem à vontade. Segundo, os justos devem viver neste mundo mediante a sua fé em Deus. Fé aqui significa firme confiança em Deus e na retidão aos seus caminhos. Aqui não está dizendo para você se desviar, vai lá, toma um biricutico, comete um adultério, vai lá, profana a mentira de forma assombrosamente terrível, diz que Deus tolera a mentira, comete atos ilícitos e continua assim do jeito que o inimigo gosta. Não, a palavra diz que na retidão dos seus caminhos. Fé aqui significa firme confiança em Deus. É uma lealdade pessoal a Ele, como Salvador e Senhor, não como um qualquerzinho que eu posso deixar de lado e reverenciar um homem, uma imagem, eu não sei o que. Não. A palavra diz é uma lealdade pessoal a Ele como Senhor e Salvador. É também a perseverança moral para seguir os seus caminhos, não o caminho do mundo, são os seus caminhos. Paulo desenvolve esse tema em Romanos 1, versículo 17 e em Gálatas 3, versículo 11. Olha, a expressão o justo viverá pela fé ou o justo pela sua fé viverá, dependendo da versão da sua Bíblia, se trata de uma afirmação e não de uma indagação. Fé é também sinônimo de fidelidade. Logo, é uma atitude de quem crê e é obediente ao Senhor. Não há um justo sequer, mas somos justificados pela fé em Cristo. Romanos 5, versículo 1. Quem é justificado por Cristo vive de maneira diferente, pela fé no Senhor. Olha, são tantos os testemunhos que eu tenho que levará dias, meses e anos, porque a minha vida sempre foi de provação. Mas voltando aqui ao ponto-chave deste grande estudo, deste grande alimento para a sua vida, explicação do justo viverá pela fé, ou o justo pela sua fé viverá. A primeira vez que aparece a expressão o justo viverá pela fé na Bíblia é em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O profeta, quando escreveu isso, estava sinalizando a necessidade do povo que confiasse no Senhor, tanto nas providências como no propósito e situação de Israel. Olha só, nós estamos falando de mais de 2.000 anos atrás, muito mais de 2.000 anos atrás. E olha a nossa situação atual. Nunca se viu em tão pouco tempo um Brasil se voltando para Deus, esquecendo suas crenças mungangas, suas adorações a outros deuses, a não ser ao próprio Deus de Israel. Os israelitas, naquela ocasião, estavam passando por injustiça. Está lá em Abacuque 1, versículo 2 e 4. E o profeta reclama ao Senhor por isso. Prosseguindo para os versículos 5 e 11, observamos que o Senhor responde a Abacuque dizendo que ele irá ajustar a situação. A mensagem de Abacuque nos ensina que viver pela fé não é viver de bagunça, de orgia, de alcoolismo, de vícios, de mentiras. Não. Que viver pela fé é permanecer leal, confiando nos propósitos de Deus, vivendo diferente dos padrões dos descrentes, longe da maldade, violência, ganância, libertinagem e idolatria. É confiar e se alegrar no Deus da salvação, mesmo que tudo desmorone.
Abacuque 3, versículos 17 e 18. A expressão "o justo viverá pela fé" ou "o justo pela sua fé viverá" pode significar tanto o modo como guiamos a nossa vida, como também a convicção sobre o livramento de Deus para os perigos da vida. Em Romanos 1, versículo 17, a palavra diz: "Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé." De fé em fé significa literalmente fé do começo ao fim. Não há fé que inicia, trava e depois que a casa cai, vai lá assim: eis-me aqui, o Senhor me esqueceu. Eu estava indo para a igreja e de repente parei num pagode, na esquina perto de casa. E a culpa é de Deus? Não. Aqui Paulo diz que é fé do começo ao fim. O justo deve viver sempre pela fé, não de adivinhações ou de suposições, ou de alguém me disse, um espírito de cor vermelha me sinalizou, não. É pela fé, e assim fazendo continuar a viver uma vida espiritualmente cada vez mais rica. Cada vez mais rica. Olha, eu acabei saindo um pouco do contexto, mas preste atenção. Esta pequena frase é talvez o mais importante resumo do conteúdo e do alvo do Evangelho. É, consequentemente, do trabalho missionário. Todo o nosso trabalho é missionário. O seu também, ao fato de você levar a palavra à sua família, de compartilhar o nosso trabalho, de anunciar o nosso trabalho, não deixa de ser uma ação missionária. Justiça. Deus é justo. E seus propósitos para o mundo têm tudo a ver com o estabelecimento da sua justiça em diversas dimensões. Boa parte desta carta de Romanos, saímos um pouco aqui do contexto do tema de hoje do podcast, mas faz parte para ampliar a sua visão, tá? Boa parte desta carta, especialmente os primeiros oito capítulos, elabora esta ideia. Mas a justiça de Deus não é meramente algo externo, mesmo que tenha impacto visível. Define-se pela fé desde o início até o fim. O missionário, o evangelista, o projeto A Marca da Promessa, você fará muito bem em manter esses dois nortes como seus princípios mestres, a justiça e a fé. Pois ninguém é justo que não viva pela fé, e ninguém é fiel que não demonstre uma vida de justiça. A citação de Abacuque, "o justo viverá pela fé", era comumente estendida pelos judeus como uma profecia messiânica, lendo o justo, não genericamente, mas especificamente, o justo. Isso sugere que Paulo esteja se referindo a Jesus, que viveu fielmente até o fim, e cuja fé, fidelidade, a palavra é a mesma no original, é paradigmática e eficaz para os seus seguidores. E isso não contradiz a necessidade pública da confissão de fé pelo crente. Apenas esclarece que a nossa fé somente é possível por causa da fidelidade, primeiro, de Jesus. De Jesus. Significado do justo viverá pela fé. Vamos lá. Quando o apóstolo Paulo cita o profeta Abacuque em Romanos 1, versículo 17, nós fizemos aqui uma clara e vasta explicação. E Gálatas 3, versículo 11, o significado que ele traz e no qual está mais preocupado é que as pessoas são salvas pela fé no Senhor e não pela maneira como elas vivem, de forma solta.
Não existe isso. Não existe você dizer que está congregando e daqui a pouco está com um copo de cerveja numa rave, numa boate. Está sem consciência sobre o grau de insegurança que o mundo está vivendo. Ah, deixa pra lá, depois eu recupero. Não. Pela fé. Paulo prossegue com a ideia de juntar o justo com a fé, sinalizando que alguém é justo só por meio da fé. Romanos 3, versículos 20 e Romanos 5, versículo 1. Ele entende essa expressão como uma promessa do Senhor. Para ele, toda pessoa justa vive de fé em fé, como um círculo perfeito. A fé é dada por Deus. Somos justificados pela fé em Cristo e caminhando com uma confiança em Deus, nas suas palavras e promessas até o fim. Portanto, o justo viverá pela fé. Ou o justo, pela sua fé, viverá, significa que a fé deve estar presente na vida do crente, do princípio ao fim. Diz respeito à nossa vida aqui, vida momentânea, neste tempo, até a eternidade com Deus. Uau! Palavras que alimentam, que bênção está sendo esse podcast. Mas agora vamos para um intervalo rapidinho, é rápido. É o tempo de beber uma água, dar uma aliviada aí no punho, porque é importante que você faça as anotações para a sua vida. Porque a palavra, como foi dita, é estudando de fé em fé e fazendo as suas anotações para lembrar sempre daqueles momentos que você acaba saindo da curva, do alvo do Senhor. Já voltamos. Você anda se sentindo cansado, desanimado, passando por problemas financeiros, na saúde, nas finanças e na sua família? Com depressão, sintomas elevados de ansiedade, buscando o impossível de Deus, necessitando de uma palavra que pode mudar a sua vida? Não hesite e nos contate pelo nosso WhatsApp 21 9 6480-0996. Deus tem um chamado para a sua vida. Junte-se à nossa família. Acesse agora a nossa página facebook.com Projeto A Marca da Promessa. Juntos pelo mesmo propósito. Retornamos para darmos continuidade ao nosso podcast no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Mas antes, prezo que você se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho, dê um like, compartilhe e comente. É importante para a obra do Senhor. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram, Tumblr. Telegram, Deus tem novidades para a sua vida. E conheça o nosso trabalho acessando ao site www.portalprontosocorro.com www.portalprontosocorro.com. Paralelos do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Vamos lá. No livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 11, a palavra diz: "E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé." Neste versículo, Paulo cita Abacuque 2, versículo 4, para ilustrar a justificação pela fé, conforme descrito no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Abacuque enfatiza que quem é justificado pela fé possui a verdadeira justiça interior, pois ele contrasta o justo com o ímpio, cuja alma não é reta nele. Sendo assim, Paulo cria que
A justificação envolvia uma verdadeira justiça interior mediante o Espírito Santo habitando na pessoa. Habitando na pessoa. Aqui não diz que... Não está escrito, registrado, que o Espírito Santo habita naquele que está ali errando, cometendo adultério, mentindo, se beneficiando de pessoas inocentes. Não. Aquele que é reto. Quando observamos promessas do Senhor no Antigo Testamento, sempre são basicamente sobre livramento, libertação, proteção dos inimigos terrenos, como, por exemplo, os moabitas, os filisteus, ameaças babilônicas. Conforme descrito no livro de Salmos, capítulo 37, versículos 39 e 40, e livro de Salmos, capítulo 41, versículos 1 e 2. E quando observamos as promessas do Senhor no Novo Testamento, são basicamente do cuidado de inimigos espirituais. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Efésios 6, versículo 10 a 16. Então, lendo a passagem de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, podemos basear a explicação que se destinava a uma vida física, modo de viver. E quando vamos em Romanos 1, versículo 17, aqui o significado leva ao dom da vida eterna. Eu trago aqui alguns exemplos de passagens bíblicas do Antigo e Novo Testamento. Primeiro, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Romanos 1, versículo 17. Segundo, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, versículo 31. Terceiro, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3, versículo 11. Quarto, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque 2, versículo 4. Quinto, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio e justa e piamente. Tito 2, versículo 12. Sexto, andando no meu estatuto e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Ezequiel 18, versículo 9. Sétimo, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, glórias a Deus. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, versículo 20. Oitavo, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Nono, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, versículo 26. Décimo, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Hebreus 13, versículo 7. 11º, o caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Isaías 26, versículo 7. 12º, o justo herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Salmos 37, versículo 29. 13º e último, esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Salmos 118, versículo 20. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Glórias a Deus. Palavras que alimentam.
um rápido intervalo para beber um copo de água e voltamos logo em seguida para a mensagem final. Você anda se sentindo cansado, desanimado, passando por problemas financeiros, na saúde, nas finanças e na sua família? Com depressão, sintomas elevados de ansiedade, buscando o impossível de Deus, necessitando de uma palavra que pode mudar a sua vida? Não hesite e nos contate pelo nosso WhatsApp 21 9 6480 0996. Deus tem um chamado para a sua vida. Junte-se à nossa família. Acesse agora a nossa página facebook.com Projeto A Marca da Promessa. Juntos pelo mesmo propósito. Graças a Deus, chegamos ao final do nosso podcast Alimentando a Fé. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, a palavra diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha, que declaração é essa no livro de Hebreus? Este princípio fundamental, afirmado 4 vezes nas Escrituras. Em Abacuque 2, versículo 4, Romanos 1, versículo 7, livro de Gálatas 3, versículo 11 e agora no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Governa o nosso relacionamento com Deus e nossa participação na salvação provida por Jesus Cristo. Primeiro, esta verdade fundamental afirma que os justos obterão a vida eterna por se aproximarem fielmente de Deus, com um coração sincero e crente. Segundo, quanto aquele que abandona Cristo e deliberadamente continua pecando, Deus não tem prazer nele. Olha, e incorrerá na condenação eterna. Na condenação eterna. Olha, como é triste voltar atrás. A gente percebe em vários trechos, a Bíblia compara a nossa vida cristã como uma jornada, uma viagem que começa com Cristo aqui na terra e deve evoluir até o seu final, lá no céu. O autor da carta aos Hebreus, comentando esta nossa caminhada, alerta-nos quanto a paradas e retrocessos. Como apertado é o caminho que conduz à vida. Não nos faltam ocasiões de ficar cansados, de buscar algumas paradas de respiro e até de cometer algum retrocesso. Apesar de ser compreensível ou ficar cansado, a atitude de parar é preciosa. Porque, em matéria de vida, ficar parado é uma ilusão. Em matéria de vida, aquele que não progride, regride. E retrocesso sempre prejudica. Olha, meu amado e minha amada, é importante salientar a maneira bondosa usada pelo Senhor quando desencoraja nosso voltar atrás. Eu não ficarei contente. A abordagem divina é carinhosa, é fruto do seu amor para conosco. O progredir na caminhada de comunhão com o Senhor sempre resulta em maior intimidade espiritual, em amadurecimento cristão. As migalhas que o mundo nos dá, estamos falando sempre nisso, com prêmio por nossos retrocessos, nunca chegam ao nível daquilo que perdemos. Como é bom saber que Ele gosta de ficar contente comigo e contigo.
é um estímulo e tanto nos progredir de nossa jornada com Cristo. Olha, não é fácil. Não é fácil. O tempo no qual estamos vivendo é quase impossível você continuar a caminhada, porque você está vendo as coisas se afunilarem e não ter saída. Mas Ele é a saída. Você vai vendo que as coisas estão cada vez mais enroladas. Ele desenrola. Eu cansei de ficar aqui com a cabeça virada, irritado, descontando nas pessoas o que vai ser, o que vai acontecer. E Ele vai lá, abre uma porta, sem eu pedir. Apenas eu ali naquele momento de inquietação, naquele momento agitado, Deus vai lá e faz a coisa acontecer. É isso que Ele espera de nós, é isso que Ele quer de nós, que não haja retrocesso e sim que continue a caminhada, perseverando de fé em fé, do início, meio e fim, e que não haja interrupções nesta caminhada. Que não haja interrupções nesta caminhada. Olha, você quando fica parado, eu vou falar algo muito importante. Eu ouvi nesta semana algo que me deixou extremamente impactado. Os danos causados pela não socialização são irreparáveis para o futuro. Quando você reprime uma pessoa dela caminhar, dela progredir, dela ter esta inclusão no meio social, você não está protegendo, você está adoecendo a alma dela ou dele. E quando você escuta dizendo, você retroagiu, você regrediu, você não é mais aquele que eu conheci anos atrás. É que naquele momento você fica sem o que dizer, mas os danos causados pelos anos de cativeiro são irreparáveis. É por isso que diz que fé em fé, do início, começo ao fim, nós seremos vitoriosos, porque Deus quer isso de nós. É isso que Deus quer de nós. E eu trago aqui para deixar registrado nesse nosso podcast do livro de Abacuque exemplos de heróis da fé que foram justos e viveram pela fé. Abel, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Gideão, Samuel e Davi. Mas o grande herói da fé é o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Pela fé em Cristo é que somos justificados, recebendo perdão dos pecados. Tudo é apagado pelo próprio Cristo. Não é apagado pelo próprio mundo, ou pelo fulano beltrano, aquele amiguinho de copo, ou aquela amiga de fofoca, ou através daquele adultério para esquecer as dores marcadas pelo passado. Não. Tudo é apagado pelo próprio Cristo, que nos faz justos e nos dá a bênção da salvação e vida eterna. E neste momento final, antes de encerrarmos, eu trago uma mensagem, um pensamento importante para a sua vida. A verdade é que Deus determinou o teu final, independentemente das circunstâncias pelas quais estás a passar agora. Aquilo por que está a passar agora não é tão importante como o que Deus fez, o que está fazendo, o que irá fazer. Tu és um produto acabado. Estás apenas no processo de crescimento. Deus terminou-te antes de começar. Ele não está apenas a planear para ti. Ele já planejou para ti antes
de seres formado no ventre da tua mãe. Tu és uma obra concluída e caminho de um destino pré-determinado. Esta é a perspectiva que deves ter hoje e para sempre. A mensagem foi semeada para a sua vida em nome de Jesus. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, todo-poderoso Deus, ungido de glórias, um Deus bondoso, carinhoso, misericordioso, nosso Pai, Tu conquistas a escuridão da ignorância pela luz da Tua palavra, Pai. E nesta noite, nesta manhã, neste amanhecer, nesta madrugada, fortalece os nossos corações, a fé que nos deste. Não deixes nunca a tentação extinguir o fogo que o Teu amor acendeu dentro de nós, Pai, nos resgatando dos vales mais sombrios da vida, tirando dores, chagas, pesos, remorsos, passado, orgulho, vaidade, soberba, arrogância. O Senhor nos purificastes, Pai. Pedimos-te isto pelo nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. Porque sabemos que o justo viverá pela fé. Isto não é uma suposição, Pai, é uma afirmação para a nossa vida. E sabemos que o justificado, sabemos que nós somos justificados por Cristo. Por Cristo. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Pai. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Estamos encerrando o Alimento de Fé. Até o próximo encontro.